Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Clodoaldo Kaiser e essa é a TV Lei de Deus. E juntos estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série de estudos sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos já estudado 5 partes, as quais são importantes. Eu convido a você a buscar aí no nosso canal, também no nosso site, os vídeos anteriores, porque isto irá lhe ajudar com toda certeza nesta série de estudos. Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, Deus tem nos agraciado com mais um tempinho aqui juntinhos para podermos aprender acerca desse tema tão importante que é a vinda do Senhor Jesus. Bem, no último episódio nós falamos sobre a vinda do Senhor em 2 etapas. A primeira delas para a igreja, o arrebatamento. Cristo vem para encontrar a igreja nos ares. A igreja será arrebatada, conforme o apóstolo Paulo afirmou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando nós iremos ler daqui a pouquinho esse texto novamente, para que você entenda hoje, nesse estudo aqui, o cronograma do arrebatamento. O que vai acontecer primeiro, o que há de acontecer em último lugar, nesse evento tão aguardado, tão esperado pela igreja. Então eu quero convidar a você acompanhar a leitura desse texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18 ainda, como conclusão dessa passagem bíblica, diz o apóstolo Paulo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Bem, meus amados, é evidente aqui que Paulo está tratando sobre essa retirada da igreja. A palavra arrebatar significa tomar à força, ou retirar, raptar. Então a igreja será tomada pelo Senhor, que aguardará nos céus, para que esta noiva do Cordeiro o encontre, para que daí por diante estejam juntos na glória eterna. Convém lembrar que o Senhor, ele vem porque ele prometeu voltar. O Senhor Jesus, ele vem porque ele prometeu voltar. A sua palavra nos diz em diversas passagens em que o próprio Cristo afirmou aos seus e todos aqueles que lá se encontravam na sua proximidade que ele vem, bem como a sua palavra revelada a João, no livro de Apocalipse, quando ele mesmo disse a João, e João, por sua vez, ele conclui esse anseio dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Então ele vem, e para quem ele vem? Ele vem para os seus. Quem são os seus? A igreja do Senhor, composta por homens e mulheres que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Abriram seu coração ao Mestre e o convidaram para fazer habitação em suas vidas. Então, o Senhor vem para os seus. E quando vai se dar isso? Não temos uma data. A Bíblia não nos revela quando acontecerá o arrebatamento, mas é bem certo, pelo que acabamos de ler, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando lemos o anseio do apóstolo Paulo, desta transformação, daquilo que é mortal ser revestido da imortalidade, e assim aquilo que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade. Paulo também aguarda ansiosamente esse encontro com o Senhor nos ares. Então hoje
nós vamos tratar sobre esse cronograma. Vai apresentar aí para você, nessa projeção, nesse slide aí, esse vídeo tão importante que Deus tem nos dado por meio desse canal precioso, que é a TV Lei de Deus. Nós vamos aprender. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, a palavra nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A partir daí você perceberá que em duas cartas Paulo fala à igreja do Senhor a respeito desse cronograma, desse evento tão aguardado pelos salvos em Cristo Jesus, o arrebatamento. Então, em primeiro lugar, o Senhor vem nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Nessa ocasião do arrebatamento, como você viu a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, no arrebatamento Cristo não vem sobre a terra, ele não vai pisar a terra, ele vem nos ares. Em segundo lugar, nesse cronograma do arrebatamento, que há um grande alarido. O que é um grande alarido? Ruído de muitas vozes. Eu posso imaginar que se tratam aqui dos anjos do Senhor, glorificando o nome de Cristo, a fim de receber a igreja, para esse momento tão esperado. Então há aqui um grande alarido. Esse texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, também no verso 16. Já em 1 Coríntios 15, verso 52, nós encontramos que a trombeta soará. Bem, do meu ponto de vista e também teológico, nós podemos afirmar que esta trombeta anuncia o próximo evento. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, em que os hebreus ouviam o soar da trombeta a fim de ali se agruparem e promoverem aquilo que era necessário, esta trombeta também soará. Quem há de ouvir? A igreja há de ouvir esse soar da trombeta nos céus. Em quarto lugar, os mortos ressuscitarão primeiro. Isto está em 1 Coríntios 15, verso 52 e 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Já no quinto lugar, nesse cronograma do arrebatamento, nós, os vivos, seremos transformados. Então, antes desse arrebatamento, o que é algo instantâneo, nesse processo do chamar de Cristo, o chamado do Senhor para a sua noiva, nós subiremos transformados. Então, a palavra do Senhor diz que nós, os vivos, seremos transformados. Já em sexto lugar, acontece essa transformação e daí sim seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Em sétimo lugar, nós encontraremos o Senhor nos ares. E aí eu quero dar uma pausa aqui e observar o seguinte com você. Que momento é esse? Como há de acontecer isso? Os nossos pensamentos, por mais que tentem, viajar na doce expectativa de encontrarmos com o Senhor, não há possibilidade de dimensionarmos o tamanho desse encontro. Por que razão? Porque só estará ali, subindo para encontrar com o Senhor, a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Quem faz parte da igreja? Aqueles que amam o Senhor. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então esse encontro nos ares é algo realmente
inimaginável, extraordinário, que não temos condições de apresentar a você aqui, uma palavra que possa especificar, né, esse momento, esse auge, esse encontro tão sobrenatural da noiva com o noivo nos ares. Então esse texto está em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Também lá nós encontramos em 8º lugar o que vai acontecer nesse cronograma do arrebatamento. Estaremos para sempre com o Senhor. É assim que acontece, é assim que há de acontecer em um tempo breve. A sua palavra nos diz que tudo aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor aponta para esse resgate. A graça do Senhor se manifestou sobre nós, que mediante a nossa fé em Cristo pudesse nos dar condições de sermos transportados aos céus, tomados pelo Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. Então esse pequeno estudo, ou seja, essa parte desse estudo sobre a vinda de Cristo, aponta-nos como se dará o cronograma do arrebatamento. Mas lembre-se você que num piscar de olhos, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Você está preparado para isso? Mais uma vez, nós nos encontramos aqui para afirmar a você: o Senhor Jesus está voltando. Ele vem, não há sombra de dúvida quanto a isso. Mas a questão é, você está pronto para com Ele encontrar? Ou você ainda não está preparado? Os eventos que nós estamos tratando aqui, falando desse momento, o qual deve ser esperado por aqueles que amam o Senhor, ele deve ser sim aguardado por todos, mas nem todos desejam. O tempo está se escoando, as horas vão passando e não tarda aquele que prometeu voltar, ele vai voltar, ele está voltando, e pode ser que nesta ocasião ele venha para levar a sua igreja para estar com ele para todo sempre. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. É muito sério aquilo que Deus está tratando com você. É preciso estar pronto. Porque se você não estiver pronto para com Ele encontrar, você vai ficar e vai encarar os juízos de Deus que hão de vir sobre a terra no período pós-arrebatamento chamado de tribulação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Mas não como o mundo dá, mas sim como Ele nos dá para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Até a próxima quinta-feira, na permissão do Senhor. Um grande abraço.